Em 2022, as regiões da Serra da Estrela foram desoladas pelo maior incêndio de que há registro na história. As chamas que se iniciaram a 6 de agosto no concelho da Covilhã lavraram mais de 25 mil hectares de terreno, destruindo florestas, terrenos agrícolas e matas e arrasando milhares de habitats, ameaçando ainda mais as espécies nativas. Apenas no concelho da Covilhã, estima-se um prejuízo de mais de 35 milhões de euros, representativo de todas as perdas da população que envolvem casas, terrenos e gado, e por vezes vidas inteiras de trabalho que acabaram reduzidas a cinzas. Muita da população continua a viver com os danos causados pelas chamas e o impacto no ecossistema é evidente, com a Serra da Estrela ainda despida e a tentar recuperar. O projeto Estrela 22 tem como base a criação de um vídeo interativo, utilizado como visualizador de dados geográficos referentes aos grandes incêndios da Serra da Estrela. Pretende com o mesmo não só alertar para todos os danos causados, muitos dos quais ainda se encontram hoje sem solução, mas também demonstrar o quanto a ação humana afeta os ecossistemas. Utilizando um sistema de tracking, o utilizador vai então interagir com o ecrã sem o tocar, percebendo que, quanto maior a proximidade humana com o ambiente, maiores são os danos causados pela mesma. Uma das bases tecnológicas deste projeto é o módulo de inteligência artificial MediaPipe desenvolvido pela Google. Em conjunto com o software gráficos em tempo real Touch Designer, permite-me utilizar apenas uma webcam para detectar o movimento do rosto e das mãos dos utilizadores. Assim, posso utilizar as coordenadas das mãos dos utilizadores para controlar formas geométricas no contexto do vídeo, tornando a interação completamente automática. No primeiro protótipo, estes dados seriam enviados pelo Touch Designer para o Unreal Engine via OSC, ou Open Sound Control, um protocolo de comunicação que permite a transmissão de dados em tempo real. No entanto, isto provou-se ser um desafio, pois embora eu conseguisse fazê-lo funcionar, era apenas capaz de enviar um único dado, a coordenada X da ponta do dedo indicador. Esta era então usada no primeiro protótipo para controlar a intensidade das luzes de uma carruagem de metro, através do movimento horizontal. Após muita pesquisa sem sucesso, acabei por reorganizar completamente a estrutura do trabalho, fazendo o mesmo funcionar apenas no Touch Designer. No Touch Designer, após já ter integrado o MediaPipe e aprendido a extrair informação do mesmo, experimentei substituir as coordenadas X e Y de um círculo pelas coordenadas X e Y da ponta de um dedo. Assim, pude fazer o que seriam os primeiros esboços de um sistema de tracking que mais tarde se tornava a base do projeto. Após isto, ocorre-me que posso também utilizar a coordenada Z, que lê a proximidade da mão à webcam, o que significa que ao substituir os valores de escala do círculo pela coordenada Z do dedo, consigo que o mesmo aumente ou reduza de tamanho, consoante a proximidade da minha mão, tornando assim o tracking um sistema tridimensional. Entusiasmado com o primeiro esboço, quis experimentar que outras possibilidades de interação e controle com gestos existiam nestas ferramentas. Seguiram-se então experiências com dados das poses das mãos, permitindo-me alternar entre um círculo, quando o utilizador tem a mão aberta, e um quadrado, quando o utilizador fecha o punho. Testei também a possibilidade de controlar formas tridimensionais com as duas mãos ao mesmo tempo, tornando possível controlar a escala de uma esfera com a proximidade de uma mão e a deformação da mesma com base numa textura de noise com as coordenadas X e Y da outra mão. No final, para o sistema de interação, acabo por voltar ao primeiro modelo, baseando nas coordenadas da ponta do dedo para controlar a localização e escala de um círculo. No entanto, algo assim seria aborrecido. Para adicionar algum interesse visual e alinhar melhor com o tema dos incêndios, utilizei alguns efeitos dos anteriores, como o displacement semelhante ao que tinha feito na esfera. Passei também a mesma por um loop de feedback que me permite pegar no último frame do vídeo e recolocá-lo juntamente do frame seguinte, criando assim um efeito de rasto nos movimentos. Assim, em primeiro lugar, posso deformar o círculo, dando-lhe uma forma mais orgânica, e dar-lhe também um efeito de fade com movimento, fazendo com que se assemelhe a chamas e fumo que se desfazem no ar. Com a finalização do sistema interativo, chegava-se a hora de criar os primeiros protótipos do projeto, utilizando um círculo como máscara para alternar entre dois vídeos que passam um em cima do outro em simultâneo. Podemos então ver no vídeo inicial uma paisagem verdejante que, com o passar da mão do utilizador, revela através dessa máscara a mesma paisagem consumida pelas chamas, visualizando assim a destruição de um ecossistema às mãos do ser humano.
Era agora necessário representar esta ideia de uma forma que se adequa ao local onde os incêndios aconteceram, e para isso era preciso o local. Com uma rápida pesquisa, descobri o add-on GIS para o Blender 3D, através do qual pude utilizar o Google Maps como base para selecionar um pedaço de terreno que precisava para o projeto. Após isto, utilizando os dados da plataforma OpenTopography, os valores de altitude do terreno eram aplicados ao mapa, deixando-me assim com o modelo 3D da Serra da Estrela pronto para utilizar no projeto. Em seguida, vinha a tarefa de recriar digitalmente as paisagens da Serra da Estrela para o vídeo. Primeiramente, belas e verdejantes, e em seguida, em chamas. Para isto, a forma mais eficiente de o fazer seria através do Unreal Engine. Esta decisão deve-se não só ao facto de ser um motor de jogos com uma potência de render em tempo real incrível, mas também pela plataforma Fab, uma biblioteca de assets que me permitiu criar as paisagens sem precisar de criar cada modelo de raiz. Tendo agora o terreno criado e os assets do Unreal Engine nas minhas mãos, começa o processo de criação de paisagens semelhantes às da Serra da Estrela, utilizando métodos como Foliage Scatter, que me permitia selecionar um grupo de assets, definir a sua densidade e tamanho e, por fim, utilizar um pincel para preencher automaticamente a paisagem com os mesmos. Mas mesmo com a qualidade de render do Unreal Engine e com os variados assets ao meu dispor, o projeto estava ainda muito longe de estar terminado. Apercebi-me que, embora um ponto de vista da paisagem em primeira pessoa fosse interessante, não era suficiente para passar a dimensão que eu queria. É aqui que começo a repensar a forma como vou passar esta narrativa, tentando criar métodos mais cativantes que o atual. Surge assim a ideia de mudar completamente o ponto de vista do utilizador, passando de planos em primeira pessoa para uma espécie de God View. Isto não só me permitiria apresentar uma área maior do mapa de uma só vez, como também confere um patamar extra ao utilizador, que passa a ter na ponta dos seus dedos o poder para interagir com hectares de terreno, destruindo-os. Assim, todo o conceito de destruição do ecossistema por culpa da interação humana acaba de ganhar uma nova dimensão, mostrando verdadeiramente o quão perigosa esta consegue ser. O vídeo passa a ter então um aspecto mais tecnológico, vendo-se um pedaço de terreno a flutuar no espaço com o qual o utilizador interage através da máscara e do sistema de tracking, para revelar no mesmo pedaço de terreno completamente destruído. Faltava, no entanto, uma peça bastante importante: mapear a área ardida nos incêndios. Encontrar um mapa da área ardida nos incêndios foi possivelmente um dos processos mais demorados deste projeto. Aliás, não só foi algo que demorou a encontrar, como foi uma das partes do projeto que acabou por ser esquecida durante algum tempo, enquanto estava a desenvolver áreas maiores, como animações, modelos 3D e criação de cenários. Eventualmente acabei por descobrir que o site fogos.pt tem uma secção na qual encontrei um mapa da área destruída nos grandes incêndios da Serra da Estrela. A partir daí, foi apenas uma questão de passar este mapa para o Photoshop, alinhá-lo com a textura do terreno e por fim transformá-lo numa máscara para limitar a textura de área queimada. Foi então que me apercebi que a mesma era muito maior do que a porção de terreno que eu tinha no momento. Passava a ser necessário extrair uma nova porção do terreno do Maps que coincidisse com o mapa da área ardida. No entanto, nem tudo é mau, pois foi nesta fase do projeto que aproveitei para fazer algumas correções aos modelos que estava a utilizar. Após extrair o novo terreno, comecei por ter muito mais atenção à escala das montanhas, pois embora uma escala maior possa ser mais interessante em termos visuais, também altera bastante a noção de escala do restante terreno, fazendo a área total parecer muito menor. Além disso, em conjunto com a textura de satélite do terreno do Google Maps, reduzi também a altura que tinha nas laterais do modelo, algo que também o faz parecer mais vasto e menos como uma fatia de lasanha. Com o modelo e as texturas tratados, chegava agora à altura de decidir como vai ser passada a narrativa. Entrei então na fase de storyboard, na qual tentei decidir que planos utilizar para cada tipo de informação recolhida sobre os danos dos incêndios. Decidi começar pela área total ardida e pelos prejuízos causados, passando de um plano geral, da introdução, para um plano ligeiramente mais aproximado e com foco no terreno. Em seguida, passaria para um plano mais próximo, vendo o terreno diretamente de cima e utilizando a área ardida como uma divisão entre as partes superior e inferior do ecrã. Após isto, teríamos um movimento de dolly pelo topo das montanhas, falando da quantidade de energia libertada pelas chamas, e por fim, um dolly na horizontal, focando-se no recorte do terreno, mostrando o impacto dos incêndios no subsolo. No entanto, os renders mostravam-se monótonos. Utilizar sempre o mesmo terreno apenas com movimentos de câmara fazia com que fosse difícil manter o vídeo apelativo, e era necessário agora criar alguma variedade para manter o utilizador preso.
Ligeiramente frustrado com a falta de apelo visual, foi-me sugerido que eu voltasse ao início, que fosse buscar novamente os pontos de vista em primeira pessoa feitos no Unreal Engine. Surge então a ideia de juntar duas partes separadas do projeto e criar uma nova ideia conjunta que traria não só a dimensão necessária, mas também o apelo visual para fazer o projeto funcionar. Assim, introduzi no storyboard dois planos em primeira pessoa realizados em Unreal Engine. Um deles, um dolly pela floresta, com dados da área destruída no Parque Natural Serra da Estrela, e outro, um close-up do chão da mesma floresta, alertando para a destruição de habitats de espécies ameaçadas, como é o caso da lagartixa de montanha e da salamandra lusitânica. Tendo estes novos planos finalizados, faltava-me apenas editar as transições entre eles. Acabei por decidir em utilizar fades entre os planos, com uma curta secção completamente negra para acompanhar os movimentos leves da câmara, mantendo o visual dramático e sério do vídeo. Utilizei para isto o DaVinci Resolve, no qual fiz também algum color grading dos renders, permitindo-me passar de cores mais mortas e sombras lisas para uma aparência muito mais rica e vibrante. O sistema de interação e o vídeo estavam assim finalizados, faltando apenas realizar os motion graphics que contariam toda a história dos incêndios através dos dados. Para isto, utilizei o After Effects para criar simples animações tipográficas por cima dos renders, dando destaque aos números e visando sempre o uso de bullet points nas informações ao invés de texto corrido, para evitar tornar chata a leitura, fazendo com que os utilizadores rapidamente perdessem o interesse. Deste modo, consigo transmitir a informação de forma rápida e eficiente, mantendo os utilizadores presos até ao final. Ainda na fase inicial do projeto, planeava que as informações acompanhassem o movimento do terreno, fazendo parecer que as mesmas acompanhavam no espaço tridimensional. Isto, no entanto, cai por terra após a criação do storyboard, pois devido à configuração de certos planos, isso significava que o texto acabaria por sair do ecrã. Assim, também em prol da facilidade de leitura, optei por utilizar texto estático, animando apenas o aparecer e desaparecer do mesmo. Após todas estas fases, dei assim por concluído o meu projeto. Com todas as versões finais exportadas, restava-me apenas colocar os vídeos no Touch Designer. Foi um processo bastante trabalhoso, com revisões contínuas, alterações de modelos e vários recomeços em diversas fases, mas o resultado final vale sem dúvida todo o esforço ao longo do semestre. Quero terminar por agradecer aos professores Flávio Almeida, Fernando Sousa, Joana Casteleiro e Ana Jorge, cujo acompanhamento e disponibilidade permitiram a realização e constante melhoria deste projeto, pois sem eles, o projeto Estrela 22 não teria ganho a dimensão que tem.